Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer já o segundo capítulo aqui de The Sims, a parte 2, continuação do vídeo anterior. Vamos lá. Camadas da Terra: crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Aqui, ó. Ainda nos dias atuais, o ser humano não é capaz de fazer perfurações profundas na Terra. Falo pra ti de 2 anos quando tentou cavar areia na praia pra tentar chegar no Japão. Tá. As principais informações são obtidas sobre as ondas sísmicas que se propagam pelas camadas da Terra. Isso ajuda cientistas a criarem modelos da estrutura da Terra. Crosta terrestre. Crosta terrestre. A camada mais superficial do planeta onde vivem os seres vivos. Existem 2 tipos de crosta: crosta continental, onde se encontram os continentes e sua espessura varia de 25 a 50 km. Crosta oceânica corresponde às regiões oceânicas e sua espessura varia de 5 a 10 km. Manto é a camada que se encontra sobre a crosta e o núcleo, e tem aproximadamente 2.000 km de espessura e se divide em manto externo e manto interno. O manto é composto pelo magma, constituído por rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio, e se fundem por causa de altas temperaturas e pressões existentes no manto, que causam terremotos, tsunamis, vulcões, entre outros. Núcleo é a camada mais interna do planeta. Tem formato esférico, composto de níquel e ferro, dividido em núcleo interno e núcleo externo. Núcleo externo tem cerca de 2.200 km de espessura e se apresenta na forma líquida. Está em constante movimentação. Núcleo interno tem cerca de 1.200 km de espessura e se apresenta de forma sólida devido às altas pressões nessa região. As temperaturas dos núcleos externos e internos variam de 3.000 a 5.000 graus Celsius. É muito. A atmosfera terrestre. A camada de ar que envolve a Terra, que é a atmosfera terrestre. Camada de ar que envolve a Terra. Protege os seres vivos de raios solares. Ajuda a manter a temperatura do planeta, composta de gases necessários como gás, oxigênio e gás carbônico. As 5 camadas da Terra. 1. Que não coube tudo. Exosfera é a camada mais externa da atmosfera. Inicia acima do limite superior da termosfera. Nela encontra-se a maioria dos satélites artificiais. A exosfera, aqui ó, na imagem, ó, bem onde está meu mouse. Termosfera, aqui ó, a camada mais quente da atmosfera, e nessa camada é possível ver a famosa aurora boreal. Fica a 600 km da superfície terrestre. Imagina, é tipo aqui de Livramento até Porto Alegre. Topo da mesosfera. Fica 80 km da superfície terrestre e é onde os meteoros atritam com gases formando as conhecidas estrelas cadentes. Entendi. Vou ler de novo. Fica 80 km da superfície terrestre. É onde os meteoros se atritam com gases, formando as conhecidas estrelas cadentes. As 5 camadas da atmosfera. 2.
topo da estratosfera. Aqui, ó. Fica a 50 km da superfície da Terra e não há nuvens nessa camada, onde encontra-se a camada de ozônio e é responsável por absorver as partes dos raios nocivos emitidos pelo Sol. Topo da troposfera, que é o mais perto aqui da Terra. Fica a 20 km da superfície terrestre. Distância, essa é a menor da região dos polos. Ocorre a formação das nuvens, chuvas, ventos e raios. Resumindo aqui a troposfera, que é o mais perto aqui da Terra e que é aí onde ficam as nuvens, chuvas, ventos e raios. Placas tectônicas. A crosta terrestre e as rochas que se encontram no manto externo formam a camada mais rígida do planeta, a litosfera. A litosfera apresenta fissuras profundas que dividem em várias partes, chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas se movem sobre a porção líquida do manto. Durante essas movimentações podem se afastar uma das outras. Em regiões de limite da placa tectônica são onde ocorrem atividades geológicas imensas, como terremotos e vulcanismo. Então, resumindo aqui, se as placas tectônicas se encontrarem, pode acontecer terremoto. E se tiver vulcão por perto, já sabe, né? Erupção. Vamos mostrar cada um agora. Terremotos são vibrações naturais que ocorrem na superfície terrestre. Tem origem nas atividades tectônicas do planeta, que nem eu falei aqui, ó. Hipocentro do terremoto é o ponto onde se inicia o deslocamento das rochas, ou seja, o foco do terremoto. Epicentro do terremoto é o ponto na superfície terrestre, localizado diretamente acima do foco. E quando o epicentro se localiza no mar, podem ocorrer tsunamis. E aí a coisa fica pior ainda. Outra coisa, os terremotos podem ser muito fracos ou muito fortes. E quando são fortes podem causar muito estrago na cidade, ou sei lá. Vulcanismo. No interior da Terra existem altas temperaturas e pressões. Sob essas condições ocorrem manifestações como extravasamento do magma e outros materiais para a superfície. Isso é conhecido como vulcanismo. Esquema de um vulcão em erupção. Logo abaixo da crosta formam-se as camadas magmáticas, onde o magma se acumula. O aumento da pressão interna faz o magma e os gases subirem até a superfície através da abertura do vulcão, ocorrendo a erupção. O magma atinge a superfície terrestre. Quando ele atinge a superfície terrestre, ele passa a ser chamado de lava. Juntamente com lava, gases, vapores e cinzas pode ser lançado na atmosfera terrestre, podendo se depositar ao redor do vulcão, formando o cone vulcânico, que é o corpo do vulcão, vamos dizer. Geyser. E aqui é a última parte do segundo capítulo. E eles surgem próximo aos vulcões ativos e são locais com águas aquecidas que se acumulam nas fissuras deixadas pela erupção do vulcão. E essa água aquecida, vou tomar um banho lá. Se tu tomar banho lá, com certeza tu não vai sobreviver. Não é aquecida normal, é muito aquecida. E no Brasil não são encontrados, pois no Brasil não tem vulcão, não tem nem placa tectônica. Então não tem aqui no Brasil. E foi isso.
capítulo 2 foi um pouco menor que um. E foi esse vídeo. Até a próxima aula e tchau!